Oi, loucos por Jesus, sejam bem-vindos nessa segunda-feira para mais uma aula do estudo da Palavra de Deus. Estamos aqui hoje e queremos compartilhar com você, o nosso conteúdo semanal. Você sabe que as aulas são todas segundas, terças e quartas, às 19 horas aqui no YouTube, mas as aulas das quartas-feiras são somente para membros exclusivos do canal. Então, eu quero hoje estudar com você Hebreus capítulo 7, e eu queria muito que você estivesse aí preparada para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Vamos lá então? Hebreus capítulo 7 diz assim a Bíblia: Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. O que nós vemos aqui? Abraão encontrando alguém superior a ele e dando a ele os dízimos de tudo. Isso é muito interessante porque você dá o dízimo para quem é maior. E também é interessante porque a gente vê o dízimo sendo dado antes da lei de Moisés. O dízimo é algo que começa lá na criação, quando a gente vê Caim e Abel oferecendo a Deus. Ele vem pelos patriarcas, depois vem na lei de Moisés, depois ele entra ali em Jesus. Jesus, hora nenhuma, repreende o dízimo, pelo contrário, ele fala que ele tem que ser dado. E tem pessoas que até hoje brigam por causa disso, né? Então, o dízimo, Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, né? O verso 2 diz: em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça, depois rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida. Feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece para sempre sacerdote eternamente. Pense bem, esse verso está definindo quem é Melquisedeque. Melquisedeque era um cara feito semelhante ao Filho de Deus. Existe muita controvérsia sobre quem seria Melquisedeque, mas o fato é que Melquisedeque é um cara eterno. Era literalmente um homem vindo do céu. Uma pessoa que não tinha pai nem mãe e que vive para sempre. Foi esse homem que encontrou Abraão e a quem Abraão deu o dízimo depois que ele derrotou os reis e ele pegou a parte de 10% dos despojos e deu para Melquisedeque. Verso 4. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. É o que eu estou acabando de dizer aqui. A lei requer dos sacerdotes, entre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isso é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Ou seja, que agora o escritor de Hebreus está lembrando como que o dízimo funciona na lei de Moisés, né? Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Olha aí, como que alguém, o próximo verso já explica, verso 7, sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Quem abençoou quem? Não foi Abraão que abençoou Melquisedeque, foi Melquisedeque que abençoou Abraão. Ou seja, nós estamos falando de alguém aqui muito superior, né? No primeiro caso, verso 8, quem recebe o dízimo são homens mortais. No segundo caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão, pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Ou seja, o sacerdócio levítico entregou o dízimo a Melquisedeque através da pessoa de Abraão. Isso aqui é uma simbologia muito forte, porque o autor de Hebreus lembra do nome Hebreus. O autor de Hebreus está escrevendo sobre o evangelho para os hebreus. Então ele está usando sempre figuras do Velho Testamento para trazer a mensagem de Cristo
para eles. Por isso que ele está falando dessa entrega dos dízimos de Abraão a Melquisedeque. Mas agora, veja bem a partir do verso 11. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdote levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria então necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não de Arão? Em outras palavras, a lei de Moisés era imperfeita. E por isso, Deus teve que levantar outro sacerdócio. Porque a lei de Moisés não perdoava pecados. Não era suficiente. Era só um professor para guiar até Cristo. Verso 12. Certo é que quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Nós vimos que isso aconteceu. Quando mudou o sacerdote, mudou a lei também. Verso 13. Ora, aquele de quem se dizem essas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais serviu diante do altar, pois é bem conhecido que o nosso Senhor Jesus descende da tribo de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio. Em outras palavras, houve uma mudança de sacerdote, Jesus, da tribo de Judá, e aí mudou também o quê? Mudou também a lei. Nós não vivemos mais debaixo da lei de Moisés, nós vivemos debaixo da lei da nova aliança, né? O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Porquanto sobre ele é afirmado, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus, ele não é sacerdote pela lei lá dos patriarcas, Jesus não é sacerdote pela lei de Moisés, Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, ele vem de uma linhagem onde os sacerdotes são indestrutíveis. Verso 18, a ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. Então, está falando que o sacerdócio de Jesus e as leis da nova aliança são muito superiores àquelas da lei de Moisés. Verso 20. E isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento. Mas ele se tornou sacerdote com juramento quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Aí o verso 22 diz, Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. Olha que coisa fantástica, Jesus nos garantiu uma aliança superior e ele mesmo, que é o sacerdote, é a garantia. Jesus é a garantia de que estamos vivendo algo superior. Verso 23, ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Ou seja, os sacerdotes do passado, como eles morriam, eles não podiam continuar, né? Mas Jesus, como ele vive eternamente, o sacerdócio dele também é eterno. Verso 25, portanto ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois ele vive sempre para interceder por eles. Jesus pode salvar de uma vez por todas todos os que se aproximam dele. Por quê? Porque ele vive para sempre e intercede por nós. Já imaginou isso, gente? Temos um Jesus que ora por nós, que intercede por nós. Olha que maravilhoso isso, né? Verso 26. É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos. Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Olha as qualidades de Jesus. Ele é o verdadeiro, perfeito sumo sacerdote, né? Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, verso 27, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ou seja, Jesus nunca pecou, então ele não tem que ficar oferecendo todo dia sacrifício, né? Olha o que diz, e ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu.
Jesus não tem que ficar oferecendo sacrifício todo dia por mim, por você e por ele mesmo, porque ele fez isso uma vez. E como ele é perfeito e vive para sempre, esse um sacrifício bastou. Último verso. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Ou seja, Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. E nele nós temos um amigo e um intercessor perfeito. Não é tão lindo vivermos assim? Pai, eu abençoo cada vida que me ouve e eu te peço, não deixa a gente desprezar um sumo sacerdote tão lindo como Jesus. Que a gente possa viver para a glória dele, amá-lo. É desse sumo sacerdote que precisávamos. Eu abençoo cada vida e eu declaro, Pai, hoje, nós vivendo para a tua glória e nós vivendo através da intercessão desse sumo sacerdote. Eu abençoo cada vida nesta segunda-feira, com o entendimento de que Cristo intercede por nós. Em nome de Jesus. Você foi abençoado? Espero que tenha sido. Se foi, coloca aqui um like, né? Deixa aqui um comentário. Passa na loja do Lucinho para adquirir livros e bíblias, camisas. Tem muita coisa bacana lá. Estamos com uma promoção muito bacana de livros para saúde mental. E também, se você quiser, vem conosco para as nossas caravanas para Israel. Vai acontecer uma em setembro, uma em outubro e outra em março de 2025. Acesse o site viagemcomlucinho.com.br e venha conosco nessa viagem incrível. Deus te abençoe, até a aula de amanhã e seja louco por Jesus.